Exatamente, às 7 horas. Hoje a gente vai falar com a Karina sobre uma coisa que ela deve conhecer muito bem. Eu um pouquinho. Algumas ilegalidades que a gente vê nas assembleias, mandos, desmandos, irregularidades, vamos ver aí, até responsabilidade criminal. Para quem não me conhece, eu sou a Karina Napp, síndica profissional há mais de 10 anos. Conto com a parceria do Juan em alguns condomínios também, graças a Deus. E trabalho com condomínios e amo resolver problemas. Adoro fazer isso, adoro cuidar da casa dos outros, transformar os ambientes, os condomínios, os empreendimentos em lugares que as pessoas consigam se sentir bem de voltar. É isso que eu gosto de fazer. A Karina já está tímida, porque ela não tem nem um terço, não está mostrando nem um terço da força de vontade e garra que essa mulher tem, que é impressionante. Só um pouquinho. Né? Mas vamos lá. A gente conversou, falou, vamos fazer uma live, não sei o quê, e aí a gente acabou escolhendo o tema de algumas ilegalidades que acontecem nas assembleias. E a gente presenciou algumas, a gente viu o que está acontecendo, é muita desinformação, é muita, de vez em quando, tem que ter um pouquinho de paz de espírito e tranquilidade, né, nessa hora, mas também não pode esquecer que tem muita gente que só está de olho para acontecer alguma coisa e aproveitar disso, né? E aí muita gente, né? muita coisa, e também dá brecha, né, para fazer as coisas, vai fazer as coisas erradas, não tem muita noção do que está fazendo, acaba fazendo tudo em toque de caixa e acaba prejudicando, né? Mas eu acho que o pior não é nem ter um síndico que faz alguma coisa errada sem saber o que está fazendo. Porque isso é normal, né? Se você me colocar numa sala de, sei lá, anestesistas, eu vou falar para eles, Jesus amado, eu não sei o que fazer. Mas é aquela coisa, fazer sem querer fazer, tudo bem. Né? A gente dá um jeito, só não tem jeito para a morte nessa vida. Agora, fazer de propósito, aí que é complicado. E é engraçado, né? A gente vê problema na convocação, pessoal que tenta se valer da interpretação de acordo com o que bem entender da convenção condominial, vê gente que não colabora para o andamento da Assembleia, acaba xingando, acaba fazendo uma porção de calúnia, injúria, difamação. Tem que tomar um cuidado muito grande nessa. É uma solenidade, né? É uma solenidade que tem que ser cumprida. Eu acho assim, tem vários problemas que acontecem desde a convocação. Então, vamos pensar numa convocação de assembleia de eleição de um quarto, tá? Um quarto dos condôminos, se junta, faz o edital, abaixo-assinado, tudo bonitinho, manda para a administradora, e aí a administradora ou não aceita, ou a administradora fala que não vai fazer, ou a administradora manda o edital de forma errada, então as pessoas definem que a ordem do dia é X, a administradora manda a ordem do dia Y, ou a administradora não cumpre o prazo legal de X dias que tem que ser pela convenção do condomínio. Então, assim, tem muita coisa que as administradoras fazem aí errado, né? E não tem como falar que está fazendo errado porque não sabe. Uma administradora não sabe o que está fazendo, não dá para ser administradora, né? Mas inclusive eu falei com a Tânia semana passada, ou retrasada, não sei, com a Tânia Goldman. Semana passada. E a gente falou o seguinte: quando você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que fazer direito, né? Não adianta nada você querer ser algo e não se aprofundar no que você está fazendo. Acho que você, por exemplo, estuda pra cacete, a gente também tenta ficar o mais atualizado possível e a gente cobra isso, espera que a gente
com quem a gente se relaciona tenha o mínimo de comprometimento que a gente tem. E quando a gente não vê isso, a gente fica chateado, frustrado, até bravo, né? E aí tem que se controlar, colocar o sangue frio, incorporar o sangue de barata e tentar fazer o melhor possível para atender quem a gente tem que atender. E quer seja nosso cliente, que contrata a gente para ir numa assembleia, com alguém que queira te apresentar como síndico, mas também nosso papel é orientar e ver quando está alguma coisa errada, tomar as atitudes. Tem uma história engraçada que a gente conversou de falar de ilegalidades. Eu lembrei de uma história que eu participei de uma assembleia como condômino e tinha uma senhora que era muito esquentada e ela agredia verbalmente todo mundo. Eu não vou aqui repetir, mas xingava, mas era uma coisa absurda. E a mãe das pessoas era bem quista por essa senhora. Queria ganhar pelo grito tudo, ofendia as pessoas. E eu estava lá com sangue de barata como presidente da mesa, como presidente da Assembleia, e eu mantinha calma, orientava, falei, senhora, eu não vou poupar o nome, né? Até lembro do nome, mas não vou falar. Falei, senhora... Melhor não, ele já está fazendo um processo agora. Não tem problema, é verdade. Então tem testemunha. Mas eu vou me poupar disso. E aí falava, senhora, se acalma, não ofende ninguém, não ofende ninguém, não ofende ninguém. Bom, enfim, deu 10 minutos, a mulher me xingou, um senhor de 80 anos que estava lá, mas xingou, mandou ele para tudo quanto é canto, ofendeu. Aí eu falei assim, senhora, a próxima vez eu vou dar voz de prisão. Vai todo mundo para a delegacia. Ela se calma, se acalmou. Injúria, difamação, calúnia. No caso foi injúria, né? Mas eu queria acalmar a situação. Aí, 10 minutos depois, novamente, sabe por que você é um dos caras? Eu levantei da mesa, bati a mão na mesa e falei, a senhora está presa. Vamos todo mundo para a delegacia. A mulher saiu correndo do salão, subiu para a casa dela, se trancou e não desceu mais. Poxa, eu sou calmo, é difícil me ver irritado, mas eu não aguentei. Eu falei, não, a senhora está presa, vamos todo mundo para a delegacia, porque a atitude que a senhora está tendo é incompreensível, inadmissível. E é isso, a gente tem que manter a legalidade, mesmo que seja nessa. Eu costumo dizer assim, eu participo de várias concorrências, tá? Não é toda concorrência que a gente consegue ganhar, isso é natural do mercado, mas independente da gente entrar nos condomínios ou não entrar, por nós termos esse conhecimento, é que eu falo, vamos ajudar. Então as pessoas estão se mobilizando, porque estão vendo alguma coisa que elas não gostam, onde elas moram. Então, Karina, às vezes me ligam, Karina, por favor, me ajuda. A minha vizinha quer se candidatar no lugar do síndico X, você me ajuda a tirar, como é que faz, me ensina. A gente ensina. Eu já tive condomínio que eu não entrei, que eu ajudei a fazer edital de convocação, que a administradora não mandou o edital de convocação, não, se recusou. Então, a gente vai lá, faz o edital bonitinho, entrega, né, com AR, tudo certinho, para não ter uma chance de anularem essa assembleia. Então, assim, eu acho que nós que temos o conhecimento, que a gente não para de estudar, não para de, né, estar sempre à frente, a gente pode ajudar o próximo, acho que até o universo conspira a favor e traz de volta, pode não ser o prédio A, mas veio o prédio B depois. E assim, as pessoas vão ficar sempre lembrando, pô, aquela moça lá nem me conhecia, nunca viu minha cara na vida, mas me ajudou. Eu acho que vale a pena. Vale a pena a gente ajudar o próximo, vale a pena a gente melhorar o mercado que a gente trabalha, né? Porque se a gente ajuda o mercado, nem que seja um pouquinho, já vale muito. Porque, querendo ou não, a gente vê um monte de síndico profissional aí no mercado, que está no mercado não sei como, tá? Vou ser muito sincera e honesta, eu não sei como. São síndicos que denigrem a nossa imagem como síndico profissional. Então, outro dia eu estava fazendo um curso, Jair até estava no curso comigo, era um curso, sei lá, de 4 horas, um curso pequenininho da SPM, e aí o cara postou lá,
Ah, se eu concluir o curso, eu já posso ser síndico profissional de prédio? Eu olhei, já Ilma também olhou no grupo, porque ele mandou isso aberto, tá? No grupo do curso, tem do curso. Aí a gente pensou, claro, eu vou fazer 4 horas de curso de pilotagem e vou pilotar um avião. Mas eu quero esse cabra dentro do avião comigo. Porque já que ele é corajoso e vai se arriscar, ele vai se arriscar comigo. Não é assim, não é fácil ser síndico profissional. A gente não para, é 24 horas ligada, 7 dias por semana, é problema o tempo inteiro. Então, assim, você fala, essa semana vai ser mais tranquila, estão todos os meus prédios ok. As obras estão correndo bem, o prédio está correndo bem, mas do nada vira de ponta cabeça, estoura um cano, uma bomba escura, um gás para de sair, o outro vaza, e assim funciona. Então, tem que ter atenção na legalidade das coisas, não é brincadeira. Não, em 4 horas você não consegue nem entender tudo que está no Código Civil. Imagina estudar tudo que está, as decisões, tudo que tem para estudar, né? E a gente, é engraçado que a gente tem um roteiro de perguntas que sempre são feitas, né? Sempre aquela discussão, aquela pergunta que eu falo, tá aqui, a resposta é essa. Por quê? Porque já tá coçando a língua para responder. E acho engraçado. Posso chutar uma? Posso chutar uma? Posso chutar uma pergunta? Pode. Já que a gente está falando de assembleia de um quarto, chegou a assembleia, está todo mundo lá, reunido ou virtual, enfim, nesse tempo de pandemia. Aí está escrito na convenção do condomínio que para destituir o síndico, precisa de 2/3 do prédio ou 2/3 da assembleia. Doutor Juan, me ajuda, precisa de 2/3. E é essa mesmo, né? Eu já sabia. Pois é, essa é a pergunta. Isso é culpa muito de quem também? Ó, vou ser bem sincero. A culpa disso são dos síndicos que não têm a preocupação em atualizar as suas convenções, tá? Essa aí, para quem não sabe, é a seguinte. A lei de 1974, a antiga lei das incorporações, que também trazia a regulação das assembleias, ela previa que era 2/3 da assembleia para tirar o síndico. E com o Código Civil novo, ele veio e alterou esse quórum para metade. E aí fica aquela dúvida, as assembleias antigas estão lá 2/3, por quê? Não é porque veio da cabeça do cara que foi escrever, não, é porque estava na lei. E aí a lei nova veio e alterou isso. E aí o que prevalece? A lei nova ou a convenção antiga? A lei nova, né? E é isso aí, e por incrível que pareça, ainda tem discussão sobre isso em assembleia e tem administradora falando besteira, enfim, a gente está descambando para as ilegalidades, mas vai também outras coisas. A falta de capacidade. Outro dia eu recebi um questionamento dizendo assim, olha, fulano de tal está devendo condomínio, pediu para a administradora fazer 2 boletos para ele pagar, porque ele quer participar da assembleia. Um boleto um dia antes do vencimento, um dia antes da assembleia, e outro boleto um dia depois da assembleia. Eu falei, cara, para quê? Por que não paga tudo, participa? Olha o que a administradora me falou. Se eu emitir o boleto, ele vai estar ainda a vencer, ele vai poder participar da assembleia mesmo sem ter pagado o condomínio. Olha que absurdo. Não é. Não é porque eu emiti um boleto que o cara do nada de implante vai participar da assembleia. Imagina se esse cara vota, se esse cara se candidata a alguma coisa. Olha o Imagina se ele é o voto de Minerva. Hã? Imagina se ele é o voto de Minerva. Deu uma votação 15-14 e o cara tá lá no 15. Putz. Não, imagina se esse cara se elege síndico. Que maravilha. Ia ser um ótimo síndico, na verdade. Já mostra que ele é um bom síndico desde então. Imagina uma briga que ia ser. Mas, enfim, aí eu falei, não, pelo amor de Deus, ó, não é assim. Enfim, e isso entre outras coisas, né, que a gente vê. Procuração,
A procuração falsificada é uma coisa maravilhosa. Porque esses dias eu estava participando de uma assembleia e me criaram uma despesa extra no meio de uma assembleia. Eu falei, pelo amor de Deus, não tá no edital, não pode votar. Despesa extra, isso aí cai em 5 segundos. E mesmo assim não. Tem gente que defendeu, mas não votou. Não pode deixar votar. Não pode. É que nem assuntos gerais. Assuntos gerais não se... O item assuntos gerais, em assuntos gerais não se vota nada. Vamos lembrar que em assuntos gerais não se vota nada, gente. E outra coisa, assuntos gerais, você pode deliberar sobre outras coisas de cunho menor. Jamais gerar uma despesa extra em assuntos gerais. Exatamente. Isso aí é outro probleminha. Que procuração é aquele caos. Daí eu vou te contar uma da semana passada. Então, o doutor Juan estava, inclusive, nessa assembleia que eu participei. Uma senhora apresentou 11 procurações virtualmente de pessoas XPTO que eram proprietárias, porque ela tinha a lista dos proprietários em mãos, mas, inclusive, um deles estava falecido. Mas ela tinha procuração. O homem desceu a terra e assinou a procuração para ela se representar e se candidatar à síndica. Aqui, a síndica fora da caixa. É a Jailma. Oi? É a Jailma. A síndica fora da caixa é a Jailma. Ah, obrigado por ter vindo, né? E o pessoal fala que procuração é um problema, né? Porque a procuração, primeiro, vem umas procurações que escrita quase em papel de pão. Tudo bem. Até aí, aceita, porque vai para não ter problema. Porque a pessoa que depois vai receber, a pessoa que deu a procuração depois pode falar que deu. Mas a grande sacada nas convenções novas, mais atuais, elas estão limitando, né? Limitando o número de procuração, que é excepcional, que é bom, porque evita o seu José, que está no prédio há 30 anos, conhece metade dos outros aposentados que moram lá, e vai ficando com base de procuração, e aí todo mundo fica a ver navios, e o seu José faz o que quer no condomínio. Então, o edital, ele não pode limitar o número de procurações se não tiver na convenção. Mas sabe o que o edital pode fazer? Ele pode, por exemplo, exigir que a procuração seja com firma reconhecida. Eu não sei até que ponto isso inibiria a quantidade tão grande de procuração que vem para que nunca é benéfico. Nunca é benéfico. Nunca. Eu acho que colocar o registro, tal, tudo mais, ajuda, por um lado, quando a gente vê que esse cenário está extrapolando. Por exemplo, a síndica fora da caixa, a Jailma falou, tem uma senhora que desce com 80 no prédio dela. Então, assim, a gente já sabe que ela está querendo comandar uma coisa que é para ser democrática, né? Então, aí, nesse caso, valeria a pena colocar que é necessário reconhecimento de firma e tudo mais. Mas eu acho assim, o reconhecimento de firma também impede muitas pessoas, inquilinos, procuradores de uma forma geral, de participarem de assembleias porque não dá tempo ou porque o proprietário mora no exterior. Então, assim, tudo tem que se ponderar. Mas, sim, muitas procurações na mão de um só não é democracia, né? Não. E nessa assembleia, se eu não me engano, é que eu não fiquei até o final da votação, se eu não me engano. Mas essa senhora acabou se candidatando a síndica, não foi? Foi sim. E ela se votou com as próprias procurações. Exatamente. E tinha na convenção dizendo que as pessoas interessadas não poderiam votar, né, participar das votações. Estava na convenção deles. Aí cria-se, ele estava votando em nome das pessoas que outorgaram a procuração, mas cria-se a finalidade dessa vedação é clara, exatamente para não se valer disso, de pegar procurações e se eleger. Eu não sei até que ponto, isso aí eu vou até questionar,
para ver se isso teria uma legalidade, porque no meu ponto de vista, ela não poderia votar nela mesma. Mas graças a Deus, se eu não me engano, deu tudo certo, né? Deu tudo certo, eu fui eleita. Eu ia perguntar, quem se elegeu? Foi você? Que coisa. É, deu tudo certo, a democracia venceu, mesmo ela com várias procurações, ela tinha mais de 10 procurações, as pessoas presentes em assembleia apareceram e votaram em mim, outros em outro candidato, mas deu certo. Que bom. E eu acho que não, eu acho que, se eu não me engano, não tinha nenhuma procuração votando a seu favor, né? São todos os condôminos, né? Todos os condôminos presentes mesmo, sem procurações. Que legal. Ah, mas é assim, as pessoas têm que participar. Se não participa, dá problema. Dá problema. É Exatamente. Né? Agora, outra coisa que eu queria falar era sobre o 1349. Vamos falar um pouquinho do artigo 1349 do Código Civil? Vamos. O que você quer falar dele? Aí eu acho que ele é bem citado. A gente tem que falar do Supremo, tem que falar do que é o artigo. Eu acho que você é melhor do que ninguém, né, como advogado, para explicar para as pessoas o que é, qual é o 1349. Desculpa, cortou aqui. Eu acho que você tem que explicar para as pessoas, falar um pouquinho do 1349. Das atribuições do síndico? E, não, as atribuições são 1348. É o 1349. Sobre a decisão do STJ, da maioria da Assembleia, de novo, para as pessoas, eu sei que a gente tocou. O quórum para a destituição do síndico. Eu sei que a gente já tocou nesse assunto antes, mas vamos falar da decisão do STJ para as pessoas não ficarem achando que é o Juan, que é a Karina, que estão falando isso ou aquilo. Vamos falar da decisão do STJ. Tá, é interessante isso. O STJ, quando o Código Civil veio, né? O Código Civil, a Lei das Incorporações antiga, que regulava, né, os condomínios, antigamente ela dizia, ela imputava culpa ao síndico para destituir o síndico. Tinha que falar que ele é culpado de alguma coisa. E aí tinha um quórum especial de 2/3 para isso, né? E quando o Código Civil veio, e ele vem estabelecendo o quê? Você pode destituir o síndico com uma assembleia especialmente convocada para isso, por má gestão, por não prestar contas, ou se ele não administrar convenientemente o condomínio. Ou seja, o convenientemente é íntimo. Para mim, uma coisa não é conveniente, para o meu vizinho pode ser conveniente. Então, acabou. É legal isso, porque tem que ficar bem claro. Porque assim, a gente sabe que hoje os condôminos só se juntam para fazer uma assembleia, convocar uma assembleia, se for para destituir síndico. A verdade é essa. 90%. Ninguém se junta vamos convocar uma assembleia de um quarto para decidir se vamos fazer uma obra, uma outra, porque o síndico geralmente tem ele aceita, né? Ele acaba, não, vamos discutir sobre isso. Mas 1/4 basicamente é para destituir síndico. E aí vem aquela briga. Mas eu não fiz nada, eu não sou culpado. Mas não é isso. Não precisa mais. Isso aí é velho. Isso é velho. Não tem mais essa discussão. Destituir síndico, da mesma forma que eu elejo, eu destituo. E eu convoco e vou trocar, porque é da minha conveniência. Da minha, eu digo, do condomínio em si, né? Dos condôminos todos. E engraçado até que eu vi outra coisa que eu achei muito chato. Eu tive até que me enervar. Eu sou uma pessoa tão tranquila, quem me conhece sabe, que... Olha que chegou uma pessoa super importante aqui no nosso vídeo agora. Mari. Ela sabe que eu sou tranquilo, né, Mar? Quem não sabe, gente, a Mari é a dona do coração. Tá em casa cuidando da filhota. Hoje minha filha colocou o osso do meu cachorro na boca. Que delícia! Vitamina S de sujeira. Tá tudo em casa. É bom que dá anticorpo. Mas, enfim, até me perdi. E não tá falando
não tem a culpa. E a discussão era a seguinte, eu até me enervei lá, voltando, fiquei nervoso porque um advogado, e o artigo fala maioria absoluta como é que é? A maioria absoluta dos seus membros. E aí o advogado vira para mim e fala assim, maioria absoluta, de acordo com o Senado, é 2/3. Aí eu falei, pelo amor de Deus, gente, não dá. A maioria absoluta dos seus membros, ou seja, os membros são os membros da Assembleia, a maioria absoluta deles, ou seja, 50% mais um. E o cara da administradora, eu não sei, eu não quero, a gente está falando aqui em abstrato, né? Mas não dá para um advogado de uma administradora me confundir as bolas. Falar que maioria absoluta, de acordo com o Senado, eu quero que o Senado se exploda. Ali é maioria absoluta legislativa, não tem nada a ver com maioria absoluta dos membros da Assembleia. A maioria absoluta dos membros da Assembleia é 50% mais um. Se tiver 10, é 6. Maioria absoluta. E isso é quando você vem de um advogado. Confunde as pessoas, né? Porque as pessoas estão numa assembleia e ouvem um advogado falando que maioria absoluta são 2/3, aí a pessoa que não sabe, né, o leigo, ele vai falar, não, se ele é advogado, ele está falando, ele está certo. Aí quando você não tem numa assembleia um advogado, né, não é um advogado, não é nem um advogado, é um advogado, aí você consegue falar para as pessoas, não, peraí, o cara está errado, apesar de ele ser advogado, com respeito e tudo mais, ele está falando besteira. Então, assim, essa presença de advogados sem conhecimento é preocupante, não é uma ou duas assembleias não que eu vou e que tem isso. Karina, eu não sei até que ponto isso não é direcionado, me desculpa. É até chato conversar sobre isso, porque não é possível. E eu tenho tudo preparado, eu mandei para ele, olha, aqui, STJ, recurso especial, falou, já decidiu, faz mais de 10 anos que isso aconteceu. Como é possível um advogado de uma administradora ir para... É engraçado, né? Porque lá devia ter mais advogado do que membro da Assembleia, porque lá naquele dia tinha 3 advogados, né? Tinha advogado do síndico, advogado do... O que não tinha era advogado do condomínio, né? Tinha advogado do síndico, advogado administrador, advogado do quarto, né? De um quarto, é. Fui eu. E não dá. Essas pessoas têm que ter responsabilidade na hora de transmitir essas informações. Porque vem alguém falando, dá uma informação desatualizada, quer seja por desconhecimento, quero não crer que seja por má fé para manter a administração, né? É isso. A gente tem que... porque só dá para pensar que é má fé porque é uma coisa tão velha, tão já pacificada e misturando bola. Isso aí pode... Imagina só se esse entendimento prevalece, né? E exigem 2/3 da Assembleia para destituir o síndico, e só não aconteceu porque os condôminos se mobilizaram muito, todos não, mas a grande maioria foi, e, se eu não me engano, foi por um voto, né? A diferença. Não, a diferença foi maior, foi por 4 ou 5 votos. Mas a diferença de presidente e de mesa foi por um voto, acho que é isso que está confundindo. Mas foi assim, o pessoal ficou, em quem eu acredito? O que eu vou ler? Na hora da Assembleia não dava para ir buscar, né? Então isso que foi complicado. E é uma decisão, em tese, quem tem que tomar essa decisão é a presidente da Assembleia que toma essa decisão. Ela toca a Assembleia, e é importante, né? Você vai colocar alguém... Eu já presidenciei a Assembleia que... quem quer ser o presidente? Aí colocavam a senhorinha que não conseguia nem escutar direito para ser a presidente da Assembleia, e todo mundo mandar e desmandar, fazer o que quiser lá. E não é assim que tem que ser feito. O presidente da Assembleia talvez seja um dos mais importantes
A mais importante votação de uma Assembleia é o presidente, que vai tocar, que está certo, que está errado. Eu costumo dizer que as pessoas não têm noção da importância de um presidente. Você chega em Assembleia e as gerentes de condomínio que normalmente estão na Assembleia falam: quem quer ser o presidente? Ah, é só assinar a ata, eu vou fazer todo o resto. Não, não é só assinar a ata. Além de você ver se o que está na ata foi realmente o que foi dito na Assembleia, você tem uma função muito importante. É você que aceita ou não as procurações daquele modelo, é você que vê se vai concordar com a troca de ordem do dia, é você que desempata um empate, né, na grande maioria das vezes. Então, assim, é uma função muito grande, não é uma função qualquer. Não, verdade. Karina, só deixa eu fazer um testemunho aqui, que eu sempre faço, e eu faço para todo mundo que me conhece. Devo muito ao meu sócio. Eu queria mandar um beijo gigantesco para Simone Zaros, das Aros Escola de Negócios. Essa mulher é fantástica. Todo mundo devia perder um tempinho e conhecer o trabalho dela. Eu era e sou outro depois de 1 ano e meio de curso intensivo com ela. Se todo mundo puder procurar e ver se na sua cidade tem essa mulher na sua cidade, aproveita. É um curso direcionado para empresário que mudou minha vida. Mudou minha vida, eu sou outra pessoa. Eu me enxergo de uma forma totalmente diferente. Saí de lá, eu devo muito só pro Clodoaldo, meu sócio, que gosta. Que você viu outro dia? Ele, Tiaguinho? Outro dia ele postou um Tiaguinho, falei até que a gente tinha que homenagear o Clodoaldo, com uma música de fundo, tinha que ser um pagode, né? Pena que você não colocou um pagode para tocar. Clodoaldo, quero uma nova live, mas dessa vez com você, tá? Porque o Rô não representou o pagode. E aí, eu estou te vendo. E aí a gente vai falar de mais algum assunto bombástico. Mas tem gente que a gente tem que agradecer mesmo. Clodoaldo, vocês se completam. O Clodoaldo... Quer ver? Desculpa. Ele está por aí? Tudo, vai, vamos quebrar tudo. Vem aqui. Fica informal assim. Informal assim, Se ele tiver de cueca, não aparece. Oi, 24 anos. Tudo bem, Karina? tudo bom? Graças a Deus. Eu fico aqui no backstage, né? Vai, tá certo. A Bri também estava para chegar, não chegou. Falei para ela passar por aqui. Beijo, gente. Eu vi que teve gente que se mexeu, mas a Bri ainda não chegou. Cortou aqui, Karina, mas tudo bem. Ó, A Dri, minha sócia, eu falei para vir também. Falei, vem aparecer um pouquinho, porque a Dri é bicho do mato, né? Ela odeia as câmeras, odeia eventos. Eu falei, vem aparecer. Ela falou que ela ia dar uma passadinha, mas pelo visto ela não veio. Mas é isso, meu sócio fica aqui comigo até tarde. Ontem ele ficou comigo até as 11, 10 horas aqui, até na Assembleia. Parceiro, a gente precisa se cercar de gente boa que só leva a gente para cima. Eu e o Clodoaldo, a gente se completa mesmo, a gente somos bons amigos, bons sócios. Tenho certeza que você aí na Admix também, né? Graças a Deus. Eu acho que eu falo demais, a Adri fala de menos. Eu sou estourada, isso ninguém esconde, né? Quando eu gosto da coisa certa. Então, se a coisa não faz certo, eu estouro. Eu tento pelo jeito legal, eu tento conversar, eu tento mediar, né? Fiz os meus cursos de mediação e tal, mas se começa a tomar o rumo do incerto, do errado, aí eu explodo. E a Adri me puxa um pouquinho o freio, porque ela é mais centrada, sabe? Ela é, não, calma, a gente vai explicar para as pessoas que o que está sendo falado é ilegal, é imoral, é antiético, de outra forma, não precisa explodir. E a gente tem essa balança, que eu imagino que você tenha com o Clodoaldo também, que para todas as situações um segura o outro. E agora a gente está aumentando o time, crescendo, expandindo e... Uau! Oi? Uau, conta aí essa novidade que eu não estou sabendo. Oi, não, a Amanda, que a gente incorporou na nossa equipe de São Paulo, que, putz, também é final. Hoje a gente contratou mais uma advogada na área condominial, precisa.
Então, a gente também tem que crescer e se parear com gente competente, né? Ô, Frederico. Amanda é uma querida, conheço a Amanda de outros escritórios por aí, que ela já passou, escritórios que o pessoal do condomínio certamente conhece e tal, tem muito nome, mas eu acho que a Amanda foi uma aquisição para vocês que, olha, tem tamanho. A VDL só ganhou assim infinitamente. Deixa eu contar uma história. Vamos sair, virou bate-papo. Eu vou contar uma história que eu já contei para Amanda. Eu tenho um amigo meu que é headhunter e eu falei para ele, Bruno, eu preciso de um advogado comercial em São Paulo top. E aí ele falou assim, eu abri uma vaga, recebi acho que 2.000 e tralalá currículos. E aí eu liguei para ele e falei, cara, eu não tenho condição nem tempo de ficar selecionando e tal. E aí ele falou, vai atrás dos melhores profissionais dos grandes escritórios. E aí eu abri o meu e-mail, falei, tá bom, vou lá. Mapeei, abri meu e-mail, e crente que chega, né? Vou deletar tudo. E veio a Amanda, vindo de um baita escritório de São Paulo. Aí eu falei, tá aí, foi Deus. Deus colocou a Amanda no caminho do escritório e está fazendo um trabalho excepcional. Excepcional. Então, E eu agradeço, porque se não fosse a Amanda, a gente não se conheceria, né? Só para fazer esse PS. Exatamente, exatamente. Mas, gente... Amanda está por aí, a querida Amanda. Cadê a Amanda? Será que ela está por aí? Ou será que ela já se picou? Foi fazer a academia dela. Aquela força de vontade, sabe, de acordar cedo, malhar e tal, eu nunca tive, não tenho, não vou ter não. Mas eu acho que a Amanda não tem por aí. Deixa eu ver, Amanda. Cadê ela? Também vamos ver se ela está. Mas tudo bem. Mas é isso é a filosofia, de se disparear com gente boa, fazer coisa certa, se especializar, ser bom no que faz, terminar o que quer e seguir, e só assim vai ter sucesso. Tenho certeza que o teu sucesso que você hoje tem, né, tanto ser reconhecida, recebendo elogios 1000, tendo sucesso e sendo eleita, isso é fruto de trabalho, né? Graças a Deus. Eu acho que a gente trabalhando muito, fazendo direitinho, tudo flui, né? Não adianta querer abraçar o mundo, mas também não adianta deixar o mundo correr. Então, a gente fazendo o nosso, ajudando o próximo, nem que seja só um pouquinho, né? Eu sei, eu falo por mim, eu durmo 4 horas por dia, no máximo. Então, assim, eu trabalho bastante, mas sempre que eu consigo ajudar alguém, a Débora, a Vânia estava por aí, a gente fez um vídeo para o Síndico Net sobre o Setembro Amarelo, por conta das pessoas que estão se suicidando, por conta não só da pandemia, mas da depressão e tudo mais. Eu acho assim, ajudar sempre um pouquinho alguém. Eu sei que advogado não gosta desse negócio de ajudar, né? Ah, faz um parecer para mim, não sei o quê. Mas eu acho assim, faz parte do seu trabalho. O meu trabalho também é cobrado, né? Nem relógio não trabalha de graça, ele precisa da filha. Mas eu acho que a gente pode abrir sempre um espaço na nossa vida, na nossa carreira, no nosso pessoal, no nosso íntimo, para ajudar o próximo. Então, se a gente sabe um pouquinho, nem que seja como é que faz um mousse. Vamos ensinar o próximo como é que faz o mousse. Não precisa ser só na nossa área de atuação, mas deixar o mercado melhor, deixar as pessoas mais felizes, assim, ajuda pra caramba. Advogado tem um pouquinho disso também, né? Você mexe na casa das pessoas e de vez em quando chega aqui casos que a gente tem que a gente se emociona, que a gente trabalha assim, recebe por isso, mas também tem um quê de emocional, principalmente envolvendo saúde, inclusive até mesmo envolvendo condomínio, sim, porque você vê que são pessoas. Muitas vezes você pensa num condomínio que vai contratar um advogado, um síndico profissional, um condomínio só de gente rica, é um condomínio que tem dinheiro para gastar com um síndico, que tem dinheiro para gastar com um advogado, e muitas vezes não, muitas vezes são condomínios carentes, que são praticamente reféns
de uma situação que não aguentam mais. E outro dia eu recebi um feedback que eu fiquei feliz da vida, porque eles estavam sendo prejudicados, assim, não estou nem dizendo monetariamente, eu estou dizendo prejudicados psicologicamente. Não sei se monetariamente, mas psicologicamente eles não aguentavam mais aquela coisa de conviver num ambiente belicoso, com briga, com não ser uma relação harmoniosa entre os condôminos. E a gente veio tentar pacificar. Muitas vezes essa pacificação ela acontece de forma dura, porque tirar um síndico que está há muito tempo é muito duro, mas só... Muito difícil. Oi? É muito difícil, às vezes, tirar um síndico que está há muitos anos. Sim. As pessoas têm medo, mas ele conhece tudo, ele sabe como é que está o processo, ele sabe fazer, ele sabe acontecer. Mas, às vezes, as mudanças que são necessárias precisam de um síndico novo para fazê-las, entendeu? E eu acho que, assim, eu estou síndica nos meus condomínios hoje, tá? Amanhã eu posso não estar síndica. E eu posso estar de outro condomínio. Isso não quer dizer que eu vou ficar brava ou receosa ou qualquer coisa do gênero. E o outro síndico que entrou no meu lugar me ligar e falar: Karina, como é que faz mesmo aquela bomba que você instalou? Eu vou responder: olha, não estou mais síndica, mas eu vou continuar te ajudando no que você precisar. Minha vida inteira foi assim, das empresas que eu já passei. Então, assim, precisa da Karina? Mas ela saiu, ela deve estar assim, não vou ligar para perguntar. Liguem, perguntem, sejam síndicos que aceitam que vocês estão síndicos e não são síndicos. Mas isso é em tudo, eu acho. Porque até mesmo eu já tive clientes no escritório que viraram amigos e é difícil, porque a relação... Eu vou te fazer só um pequeno teste. Vanilda de Carvalho acabou de entrar. É uma síndica, mas assim... Eu me espelho em Vanilda. Top, da top, da top, da top. Vocês têm amigos fantásticos, né? Vocês têm cercado por bons profissionais, porque se atraem, né? Eles se atraem. Eles vai juntando e ficam amigos, né? Porque, assim, você não quer estar perto de gente... Eu, pelo menos, não tenho a menor vontade de ficar perto de um advogado que eu não admire, entendeu? Eu tenho amigos advogados e a grande maioria são advogados muito bons, que a gente admira, que a gente troca ideia, que a gente fala, que a gente se liga e fica conversando. O que você acha disso, o que você acha daquilo? Porque não tem essa história. Assim, é um mercado, obviamente é um mercado, mas, gente, tem um mercado para tanta gente boa e tanta gente precisando, que tem mercado para todo mundo. Eu não vou nunca... Imagina, vamos pensar de condomínio, tá? Estou falando só da cidade de São Paulo, capital. Tem Cuiabá, Baixada, são mais de 200 mil condomínios. Ou seja, dá para ter condomínio para todo mundo, ninguém dá conta de ter 200 mil, nem se eu colocar 250 mil prepostos, no meu lugar, coisa que eu não faço. Se eu estou no condomínio, sou eu. No máximo, a Adri, que é minha sócia, que eu confio. Então, assim, tem espaço para todo mundo, gente. Vamos crescer com qualidade. Sabe o que eu acho? Em relação a síndicos e condomínios. Síndicos e síndicos, tá? O síndico profissional, quando ele falta... Não é que falta mercado para ele, sobra mercado para ele. Porque se as pessoas soubessem o quanto bem faz para um condomínio contratar um síndico profissional, eles jamais economizariam nos honorários do síndico para colocar alguém do 43, do 112, porque gera desgaste. O síndico profissional, ele está afastado. Uma coisa que a Zaros, a Escola de Negócio, me ensinou é que você tem que ver, para poder ter uma visão comercialmente e estrategicamente boa, você tem que ver a coisa de longe. Então, contratar um síndico profissional, ele vai ver de fora, ele vai ver as peças de fora e não vai ter o emocional do dia a dia, naquela coisa
não vai ter o vizinho que faz barulho, que me incomoda. Para o síndico profissional não tem isso. Então, isso é a beleza da coisa da administração boa. E se todo mundo, e se os síndicos profissionais se profissionalizarem cada vez mais e se tornarem uma legião de síndicos profissionais, está na arquibancada. Isso mesmo. E se os síndicos profissionais se profissionalizarem ao ponto de se tornarem enfermeiros, médicos, que quanto mais melhor, é isso. Quanto mais síndicos profissionais, melhor. Só que... E advogados também, né? Vamos lembrar que os advogados também. Eu costumo dizer que um tripé de qualidade aí para contrato, além da administradora, né? Porque isso precisa de qualquer forma, não me venham com mais gestão interna, o síndico imprimir boleto, porque tem muita gente fazendo autogestão ainda. Então, sim, precisam de uma administradora, gente, pelo amor de Jesus. Né? Síndico é síndico, administradora é administradora. Uma coisa que também é legal, fazer uma assessoria jurídica. É legal, é agir preventivamente. Antes do problema surgir, ter uma assessoria jurídica para não chegar no vamos ver de um processo de 80, 100, 200 mil reais. Né? Então, uma assessoria jurídica é importante. E uma terceira coisa que eu acho muito importante é a auditoria preventiva. Mas auditoria de R$300 por mês por pasta, sabe? Não onera. Se você tem 30 unidades no prédio, sai quase nada para cada um. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Você se calça por todos os ângulos de tudo que você faz. Ah, Karina, mas não dá para fazer no meu prédio que o caixa está assim ou está assado. Entendo. Peguei um condomínio essa semana, fui eleita, o condomínio está negativo, devendo para a administradora 30 mil. Como que tem que fazer? Não vai aumentar o condomínio que já é muito caro? Não. A primeira ideia não é aumentar o condomínio. A primeira ideia é colocar o caixa em dia. Cortar com pratos que não dá para ter. Então não dá para contratar uma Kimberly para pôr papel e toalha. Sabe que eu me vejo? Assim, não sei se é pretensão, mas da mesma forma que todo mundo precisa de um síndico profissional, todo prédio precisa de uma administradora boa, consciente. O papel que eu me coloco é de alguém que intermedia interesses. Por exemplo, alguém que sana problemas antes deles acontecerem. Por exemplo, se alguém vir conselho, eu sempre falo que conselho não pode ser síndico. Porque amiguinho não é bom. Tratar com respeito, ter o interesse comum em fazer a coisa andar. Mas não pode ter um relacionamento muito bom, muito harmonioso. Tem que sempre ter aquela coisa da vigilância. Mas antes da vigilância se tornar algo, uma falta de empatia, por algum desvio de entendimento ou alguma coisa alguma confusão, foco. Porque conselho, é assim, é assado. Síndico, talvez seja bom intermediar conflitos para que não tenha consequências piores. É esse o meu ideal, onde eu me vejo. O que eu me vejo fazendo, evitando conflitos, intermediando, fazendo a interlocução entre os interesses. Esse é o meu sonho. Eu adoraria que não tivesse que ajuizar a ação de exclusão de condômino, adoraria que não precisasse entrar com ação de cobrança, que simplesmente a gente conseguisse fazer uma advocacia preventiva para evitar conflitos, que também vai muito da colaboração do síndico, conselho e dos próprios condôminos, mas esse é onde eu visualizo a advocacia no direito condominial. Tem que ter muito bom senso, muita calma e muita paciência, porque eu sempre falo, né? Se você não quer viver em condomínio porque não gosta da encheção de saco, vai viver no mato, porque lá todo lugar... Não, no mato tem pernilongo. Lá tem pernilongo. Oi? Não. No mato tem pernilongo. Vai reclamar para quem? Mas então, vai... Eu levantei da mesa, bati a mão na mesa e falei, a senhora está presa. Vamos todo mundo para a delegacia.
A mulher saiu correndo do salão, subiu para a casa dela, se trancou e não desceu mais. Poxa, eu sou calmo, é difícil me ver irritado, mas eu não aguentei. Eu falei, não, a senhora está presa, vamos todo mundo para a delegacia, porque a senhora não, a atitude que a senhora está tendo é incompreensível, inadmissível. E é isso, a gente tem que manter a legalidade, mesmo que seja nessa. Eu costumo dizer assim, eu participo de várias concorrências, tá? Não é toda concorrência que a gente consegue ganhar, isso é natural do mercado, mas independente da gente entrar nos condomínios ou não entrar, por nós termos esse conhecimento, é que eu falo, vamos ajudar. Então as pessoas estão se mobilizando, porque estão vendo alguma coisa que elas não gostam, onde elas moram. Então, ai, Karina, às vezes me ligam, Karina, por favor, me ajuda. A minha vizinha quer se candidatar no lugar do síndico X. Você me ajuda a tirar? Como é que faz? Me ensina. A gente ensina. Eu já tive condomínio que eu não entrei, que eu ajudei a fazer edital de convocação, que a administradora não mandou o edital de convocação, não, se recusou. Então, a gente vai lá, faz o edital bonitinho, entrega, né, com AR, tudo certinho, para não ter uma chance de anularem essa assembleia. Então, assim, eu acho que nós que temos o conhecimento, que a gente não para de estudar, não para de, né, estar sempre à frente, a gente pode ajudar o próximo, acho que até o universo conspira a favor e traz de volta, pode não ser o prédio A, mas veio o prédio B depois. E assim, as pessoas vão ficar sempre lembrando, pô, aquela moça lá, nem me conhecia, nunca viu minha cara na vida, mas me ajudou. Eu acho que vale a pena. Vale a pena a gente ajudar o próximo, vale a pena a gente melhorar o mercado que a gente trabalha, né? Porque se a gente ajuda o mercado, nem que seja um pouquinho, já vale muito. Porque, querendo ou não, a gente vê um monte de síndico profissional aí no mercado, que está no mercado não sei como, tá? Vou ser muito sincera e honesta, eu não sei como. São síndicos que denigrem a nossa imagem como síndico profissional. Então, outro dia eu estava fazendo um curso, Jailma até estava no curso comigo, era um curso, sei lá, de 4 horas, um curso pequenininho da SPM, e aí o cara postou lá, se eu concluir o curso eu já posso ser síndico profissional de prédio? Eu olhei, Jailma também olhou no grupo, porque ele mandou isso aberto, tá? No grupo do curso, tem do curso. Aí a gente pensou, claro, eu vou fazer 4 horas de curso de pilotagem e vou pilotar um avião. Mas eu quero esse cabra dentro do avião comigo. Porque já que ele é corajoso e vai se arriscar, ele vai se arriscar comigo. Não é assim, não é fácil ser síndico profissional. A gente não para, é 24 horas ligada, 7 dias por semana, é problema o tempo inteiro. Então, assim, eu falo, essa semana vai ser mais tranquila. Estão todos os meus prédios ok. As obras estão correndo bem, o prédio está correndo bem, mas do nada vira de ponta cabeça, estoura um cano, uma bomba escura, um gás para de sair, o outro vaza, e assim funciona. Então, tem que ter atenção na legalidade das coisas, não é brincadeira. Não, em 4 horas você não consegue nem entender tudo que está no Código Civil. Imagina estudar tudo que está, as decisões, tudo que tem para estudar, né? E a gente, é engraçado que a gente tem um roteiro de perguntas que sempre são feitas, né? Sempre. Aquela discussão, aquela pergunta que eu falo, tá aqui, a resposta é essa. Por quê? Porque já tá coçando a língua para responder. E acho engraçado. Posso chutar uma? Posso chutar uma pergunta? Pode. Já que a gente está falando de assembleia de um quarto, chegou a assembleia, está todo mundo lá, reunido ou virtual, enfim, nesse tempo de pandemia. Aí está escrito na convenção do condomínio que para destituir o síndico precisa de 2/3 do prédio ou 2/3 da assembleia. Doutor Juan, me ajuda, precisa de 2/3. E é essa mesmo, né? Eu já sabia. Pois é, essa é a pergunta. Isso é culpa muito de quem também? Vou ser bem sincero. A culpa disso são dos síndicos que não têm a preocupação em atualizar as suas convenções, tá? Essa aí, para quem não sabe, é a seguinte.
a lei de 1974, a antiga lei das incorporações, que também trazia a regulação das assembleias, ela previa que era 2/3 da assembleia para tirar o síndico. E com o Código Civil novo, ele veio e alterou esse quórum para metade. E aí fica aquela dúvida, as assembleias antigas, está lá, 2/3, por quê? Não é porque veio da cabeça do cara que foi escrever. Não, é porque estava na lei. E aí a lei nova veio e alterou isso. E aí o que prevalece? A lei nova ou a convenção antiga? A lei nova, né? E é isso aí, e por incrível que pareça, ainda tem discussão sobre isso em assembleia e tem administradora falando besteira, enfim, a gente está descambando para as ilegalidades, mas vai também outras coisas. A falta de capacidade. Outro dia eu recebi um questionamento dizendo assim, olha, fulano de tal está devendo condomínio, pediu para a administradora fazer 2 boletos para ele pagar, porque ele quer participar da assembleia. Um boleto um dia antes do vencimento, um dia antes da assembleia, e outro boleto um dia depois da assembleia. Eu falei, cara, para quê? Por que não paga tudo? Participa. Olha o que a administradora me falou. Se eu emitir o boleto, ele vai estar ainda a vencer, ele vai poder participar da assembleia mesmo sem ter pagado o condomínio. Olha que absurdo. Não é. Não é porque eu emiti um boleto que o cara do nada de adimplente vai participar da assembleia. Imagina se esse cara vota, se esse cara se candidata a alguma coisa. Olha o problema. Imagina se ele é o voto de Minerva. Hã? Imagina se ele é o voto de Minerva. Deu uma votação 15-14 e o cara tá lá no 15. Putz. Não, imagina se esse cara se elege síndico. Que maravilha. Ia ser um ótimo síndico, na verdade. Já mostra que ele é um bom síndico desde então. Imagina uma briga que ia ser. Mas, enfim, aí eu falei, não, pelo amor de Deus, ó, não é assim. Enfim, e isso entre outras coisas, né, que a gente vê. Procuração. A procuração falsificada é uma coisa maravilhosa. Porque esses dias eu estava participando de uma assembleia e me criaram uma despesa extra no meio de uma assembleia. Eu falei, pelo amor de Deus, não tá no edital, não pode votar. Despesa extra, isso aí cai em 5 segundos. E mesmo assim não. Tem gente que defendeu, mas não votou. Não pode deixar votar. Não pode. É que nem assuntos gerais. Assuntos gerais não se... O item assuntos gerais, em assuntos gerais não se vota nada. Vamos lembrar que em assuntos gerais não se vota nada, gente. E outra coisa, assuntos gerais, você pode deliberar sobre outras coisas de cunho menor. Jamais gerar uma despesa extra em assuntos gerais. Exatamente. Isso aí é outro probleminha. Que procuração é aquele caos. Jair, eu vou te contar uma da semana passada. Então, o doutor Juan estava, inclusive, nessa assembleia que eu participei. Uma senhora apresentou 11 procurações virtualmente de pessoas XPTO que eram proprietárias, porque ela tinha a lista dos proprietários em mãos, mas, inclusive, um deles estava falecido. Mas ela tinha procuração. O homem desceu a terra e assinou a procuração para ela se apresentar e se candidatar à síndica. Aqui, a síndica fora da caixa. É a Jailma. Oi? É a Jailma. A síndica fora da caixa é a Jailma. Ah, obrigado por ter vindo, né? E o pessoal fala que procuração é um problema, né? Porque a procuração, primeiro, vem umas procurações que escrita quase no papel de pão. Tudo bem. Até aí, aceita, porque vai para não ter problema. Porque a pessoa que depois vai receber, a pessoa que deu a procuração depois pode falar que deu. Mas a grande sacada nas convenções novas, mais atuais, elas estão limitando, né?
limitando o número de procuração, que é excepcional, que é bom, porque evita o seu José, que está no prédio há 30 anos, conhece metade dos outros aposentados que moram lá, e vai ficando com base de procuração, e todo mundo fica a ver navios, e o seu José faz o que quer no condomínio. Então, o edital, ele não pode limitar o número de procurações se não tiver na convenção. Mas sabe o que o edital pode fazer? Ele pode, por exemplo, exigir que a procuração seja com firma reconhecida. Eu não sei até que ponto isso inibiria a quantidade tão grande de procuração que vem que nunca é benéfico. Nunca é benéfico. Nunca. Eu acho que colocar o registro, tal, tudo mais, ajuda, por um lado, quando a gente vê que esse cenário está extrapolando. Por exemplo, a síndica fora da caixa, a Jaima falou, tem uma senhora que desce com 80 no prédio dela. Então, assim, a gente já sabe que ela está querendo comandar uma coisa que é para ser democrática, né? Então, aí, nesse caso, valeria a pena colocar que é necessário reconhecimento de firma e tudo mais. Mas eu acho assim, o reconhecimento de firma também impede muitas pessoas, inquilinos, procuradores de uma forma geral, de participarem de assembleias porque não dá tempo ou porque o proprietário mora no exterior. Então, assim, tudo tem que se ponderar. Mas, sim, muitas procurações na mão de um só não é democracia, né? Não. E nessa assembleia, se eu não me engano, é que eu não fiquei até o final da votação, se eu não me engano. Mas essa senhora acabou se candidatando a síndica, não foi? Foi sim. E ela se votou com as próprias procurações. Exatamente. E tinha na convenção dizendo que as pessoas interessadas não poderiam votar, né, participar das votações. Estava na convenção deles. Aí ele estava votando em nome das pessoas que outorgaram a procuração, mas cria-se a finalidade dessa vedação é clara, exatamente para não se valer disso, de pegar procurações e se eleger. Eu não sei até que ponto, isso aí eu vou até questionar para ver se isso teria uma legalidade, porque no meu ponto de vista, ela não poderia votar nela mesma. Mas graças a Deus, se eu não me engano, deu tudo certo, né? Deu tudo certo, eu fui eleita. Eu ia perguntar, quem se elegeu? Foi você? Que coisa. Deu tudo certo, a democracia venceu, mesmo ela com várias procurações, ela tinha mais de 10 procurações, as pessoas presentes em assembleia apareceram e votaram em mim, outros em outro candidato, mas deu certo. Que bom. E eu acho que, se eu não me engano, não tinha nenhuma procuração votando a seu favor, né? São todos os condôminos. Não. Né? Todos os condôminos presentes mesmo, sem procurações. Que legal. Mas é assim, as pessoas têm que participar. Se não participa, dá problema. Dá problema. Exatamente. Né? Agora, outra coisa que eu queria falar era sobre o 1349. Vamos falar um pouquinho do artigo 1349 do Código Civil? Vamos. O que você quer falar dele? Eu acho que ele é bem citado. A gente tem que falar do Supremo, tem que falar do que é o artigo. Eu acho que você é melhor do que ninguém, né, como advogado, para explicar para as pessoas qual é o 1349. Desculpa, cortou aqui. Eu acho que você tem que explicar para as pessoas, falar um pouquinho do 1349. Das atribuições do síndico? Não, as atribuições são 1348. É o 1349. Sobre a decisão do STJ, da maioria da Assembleia, de novo, para as pessoas, eu sei que a gente tocou... O quórum para a destituição do síndico. Eu sei que a gente já tocou nesse assunto antes, mas vamos falar da decisão do STJ, para as pessoas não ficarem achando que é o Juan, que é a Karina, que estão falando isso ou aquilo. Vamos falar da decisão do STJ. Tá, é interessante isso. O STJ, quando o Código Civil veio, né? A lei das incorporações antiga, que regulava, né, os condomínios, antigamente ela
dizia, ela imputava culpa ao síndico para destituir o síndico. Tinha que falar, ele é culpado de alguma coisa. E aí tinha um quórum especial de 2/3 para isso, né? E quando o Código Civil veio, e ele vem estabelecendo o quê? Você pode destituir o síndico com uma assembleia especialmente convocada para isso, por má gestão, por não prestar contas, ou se ele não administrar convenientemente o condomínio. Ou seja, o convenientemente é íntimo. Para mim, uma coisa não é conveniente, para o meu vizinho pode ser conveniente. Então, acabou. É legal isso, porque tem que ficar bem claro. Porque assim, a gente sabe que hoje os condôminos só se juntam para fazer uma assembleia, convocar uma assembleia, se for para destituir síndico. A verdade é essa. 90%. Ninguém se junta para vamos convocar uma assembleia de um quarto para decidir se vamos fazer uma obra, uma outra, porque o síndico... Não, o síndico geralmente tem essa... ele aceita, né? Ele acaba, não, vamos discutir isso. Mas um quarto, basicamente, é para destituir síndico. E aí vem aquela briga. Ah, mas eu não fiz nada, eu não sou culpado. Mas não é isso. Não precisa mais. Isso aí é velho. Isso é velho. Não tem mais essa discussão. Destituir síndico, da mesma forma que eu elejo, eu destituo. E eu convoco a assembleia e vou trocar, porque é da minha conveniência. Da minha, eu digo, do condomínio em si, né? Dos condôminos todos. E engraçado até que eu vi outra coisa que eu achei muito chato. Eu tive até que me enervar. Eu sou uma pessoa tão tranquila, quem me conhece sabe, que... Olha que chegou uma pessoa super importante aqui no nosso vídeo agora. A Mari. Ela sabe que eu sou tranquilo, né, Mar? Quem não sabe, gente, a Mari é a dona do coração. Tá em casa cuidando da filhota. Hoje minha filha colocou o osso do meu cachorro na boca. Que delícia! Vitamina S de sujeira. Tá tudo em casa. É bom que dá anticorpo. Mas, enfim, até me perdi. E não tá tem... falando... não tem a culpa. E a discussão era a seguinte... Eu até me enervei lá, voltando. Fiquei nervoso porque um advogado, e o artigo fala maioria absoluta como é que é? A maioria absoluta dos seus membros. E aí o advogado vira para mim e fala assim, maioria absoluta, de acordo com o Senado, é 2/3. Aí eu falei, pelo amor de Deus, gente, não dá. A maioria absoluta dos seus membros, ou seja, os membros são os membros da Assembleia, a maioria absoluta deles, ou seja, 50% mais um. E o cara da administradora, eu não sei, eu não quero a gente está falando aqui em abstrato, né? Mas não dá para um advogado de uma administradora me confundir as bolas. Falar que maioria absoluta, de acordo com o Senado, eu quero que o Senado se exploda. Ali é maioria absoluta legislativa, não tem nada a ver com maioria absoluta dos membros da Assembleia. A maioria absoluta dos membros da Assembleia é 50% mais um. Se tiver 10, é 6. Maioria absoluta. E isso, quando você vem de um advogado... Confunde as pessoas. Né? Porque as pessoas estão numa Assembleia e ouvem um advogado falando maioria absoluta são 2/3, aí a pessoa que não sabe, né, o leigo, ele vai falar, não, se ele é advogado, ele está falando, ele está certo. Aí quando você não tem numa Assembleia um advogado, né, não é um advogado, não é nem um advogado, é um advogado, aí você consegue falar para o pessoal, não, peraí, o cara está errado, apesar de ele ser advogado, com respeito e tudo mais, ele está falando besteira. Então, assim, essa presença de advogados sem conhecimento é preocupante, não é uma ou duas assembleias que eu vou e que tem isso. Karina, eu não sei até que ponto isso não é direcionado, me desculpa. É até chato conversar sobre isso, porque não é possível. E eu tenho tudo preparado, eu mandei para ele, olha, aqui, STJ, recurso especial, falou...
já decidiu, faz mais de 10 anos que isso aconteceu. Como é possível um advogado de uma administradora ir para... É engraçado, né? Porque lá devia ter mais advogado do que membro da Assembleia, porque ela naquele dia tinha 3 advogados, né? Tinha advogado do síndico, advogado do... O que não tinha era advogado do condomínio, né? Tinha advogado do síndico, advogado administrador, advogado do quarto, né? Do um quarto, é. Fui eu. E não dá, essas pessoas têm que ter responsabilidade na hora de transmitir essas informações, porque vem alguém falando, dá uma informação desatualizada, quer seja por desconhecimento, quero não crer que seja por má fé para manter a administração, né? É isso, a gente tem que... porque só dá para pensar que é má fé porque é uma coisa tão velha, tão já pacificada e misturando bola, isso aí pode... Imagina só se esse entendimento prevalece, né? E exigem 2/3 da Assembleia para destituir o síndico, e só não aconteceu porque os condôminos se mobilizaram muito, todos não, mas a grande maioria foi, e, se eu não me engano, foi por um voto, né? A diferença. Não, a diferença foi maior, foi por 4 ou 5 votos, mas a diferença de presidente e de mesa foi por um voto, acho que é isso que está confundindo. Mas foi assim, o pessoal ficou, em quem eu acredito? O que eu vou ler? Na hora da Assembleia não dava para ir buscar, né? Então isso que foi complicado. E é uma decisão, em tese, quem tem que tomar essa decisão é a presidente da Assembleia que toma essa decisão. Ela toca a Assembleia, e é importante, né? Você vai colocar alguém... eu já presenciei a Assembleia que... quem quer ser o presidente? Aí colocavam a senhorinha que não conseguia nem escutar direito para ser a presidente da Assembleia, e todo mundo mandar e desmandar, fazer o que quiser lá. E não é assim que tem que ser feito. O presidente da Assembleia talvez seja um dos mais importantes, a mais importante votação de uma Assembleia que vai tocar o que está certo, o que está errado. Eu costumo dizer que as pessoas não têm noção da importância de um presidente. Você chega em Assembleia e as gerentes de condomínio que normalmente estão na Assembleia falam: quem quer ser o presidente? É só assinar a ata, vou fazer todo o resto. Não é só assinar a ata. Além de você ver se o que está na ata foi realmente foi dito na Assembleia, você tem uma função muito importante. É você que aceita ou não as procurações daquele modelo, é você que vê se vai concordar com a troca de ordem do dia, é você que desempata um empate, né, na grande maioria das vezes. Então, assim, é uma função muito grande, não é uma função qualquer. Não, verdade. Karina, só deixa eu fazer um testemunho aqui, que eu sempre faço, e eu faço para todo mundo que me conhece. Devo muito ao meu sócio. Eu queria mandar um beijo gigantesco para Simone Zaros, das Zaros Escola de Negócios. Essa mulher é fantástica. Todo mundo devia perder um tempinho e conhecer o trabalho dela. Eu era e sou outro depois de 1 ano e meio de curso intensivo com ela. Se todo mundo puder procurar e ver se na sua cidade tem essa mulher na sua cidade, aproveita. É um curso direcionado para empresário que mudou minha vida. Mudou minha vida, eu sou outra pessoa. Eu me enxergo de uma forma totalmente diferente. Saí de lá, eu devo muito isso ao Clodoaldo, meu sócio, que gosta... que você viu outro dia, ele? Tiaguinho? Outro dia ele postou um Tiaguinho, eu falei até que a gente tinha que homenagear o Clodoaldo, com uma música de fundo, tinha que ser um pagode, né? Pena que você não colocou um pagode para tocar. Clodoaldo, quero uma nova live, mas dessa vez com você, tá? Porque o Rô não representou o pagode. E aí, eu estou te vendo. E aí a gente vai falar de mais algum assunto bombástico. Mas tem gente que a gente tem que agradecer mesmo. Clodoaldo, vocês se completam. Clodoaldo,
Quer ver? Ele Desculpa. tá por aí? Tudo, vai, vamos quebrar tudo. Fica informal assim, né? Informal assim, é. Se ele tiver de cueca, não aparece. Meu Oiê! 24 anos. Tudo bem, Karina? Tudo bom? Graças a Deus. Eu fico aqui no backstage, né? Vai, tá certo. A Dri também estava para chegar, não chegou. Falei para ela passar por aqui. Beijo, gente. Eu vi que teve gente que se mexeu, mas a Dri ainda não chegou. Não, cortou aqui, Karina, mas tudo bem. Ó, A Dri, minha sócia, eu falei para vir também. Falei, vem aparecer um pouquinho, porque a Dri é bicho do mato, né? Ela odeia as câmeras, odeia eventos. Eu falei, vem aparecer. Ela falou que ela ia dar uma passadinha, mas pelo visto ela não veio. mas é isso. Meu sócio fica aqui comigo até tarde. Ontem ele ficou comigo até às 11, 10 horas aqui, até na Assembleia. Parceiro, a gente precisa se cercar de gente boa que só leva a gente para cima. Eu e o Clodoaldo, a gente se completa mesmo. A gente somos bons amigos, bons sócios. Tenho certeza que você aí na Admix também, né? Graças a Deus. Eu acho que o que eu falo demais, a Dri fala de menos. Eu sou estourada, isso ninguém esconde, né? Quando eu gosto da coisa certa. Então, se a coisa não faz certo, eu estouro. Eu tenho que ter um jeito legal, eu tenho que conversar, eu tenho que mediar, né? Fiz os meus cursos de mediação e tal, mas se começa a tomar o rumo do incerto, do errado, aí eu explodo, e a Adri me puxa um pouquinho o freio, porque ela é mais centrada, sabe? Ela é, não, calma, a gente vai explicar para as pessoas que o que está sendo falado é ilegal, é imoral, é antiético, de outra forma, não precisa explodir. E a gente tem essa balança, que eu imagino que você tenha com o Clodoaldo também, que para todas as situações um segura o outro. Né? E agora a gente está aumentando o time, crescendo, expandindo e... Uau! Oi? Uau, conta aí, conta essa novidade que eu não estou fazendo. Oi, não, a Amanda, que a gente incorporou na nossa equipe de São Paulo, que, putz, também é legal. Hoje a gente contratou mais uma advogada na área condominial, precisa. Então, a gente também tem que crescer e se parear com gente competente, né? O Frederico. Amanda é uma querida, conheço a Amanda de outros escritórios por aí, que ela já passou, escritórios que o pessoal do condomínio certamente conhece e tal, tem muito nome, mas eu acho que a Amanda foi uma aquisição para vocês que, olha, tem tamanho. A VDL só ganhou assim infinitamente. Deixa eu contar uma história. Agora eu vou sair, virou bate-papo. Eu vou contar uma história que eu já contei para Amanda. Eu tenho um amigo meu que é headhunter e eu falei para ele, Bruno, eu preciso de um advogado comercial em São Paulo top. E aí ele falou assim, e eu abri uma vaga, recebi acho que 2.000 e tralalá currículos. E aí eu liguei para ele e falei, cara, eu não tenho condição nem tempo de ficar selecionando e tal. E aí ele falou, vai atrás dos melhores profissionais dos grandes escritórios. E aí eu abri o meu e-mail, eu falei, tá bom, vou lá. Mapeei, abri meu e-mail, crente que chega, né? Vou deletar tudo. E veio a Amanda, vindo de um baita escritório de São Paulo. Aí eu falei, tá aí, foi Deus. Deus colocou a Amanda no caminho do escritório e está fazendo um trabalho excepcional. Excepcional. Então, E eu agradeço, porque se não fosse a Amanda, a gente não se conheceria, né? Só para fazer esse PS. Exatamente, exatamente. Mas, gente... Amanda está por aí, a querida Amanda. Cadê a Amanda? Será que ela está por aí? Ou será que ela já se picou? Foi fazer a academia dela. Aquela força de vontade, sabe, de acordar cedo, malhar e tal, eu nunca tive, não tenho, não vou ter não. Mas eu acho que a Amanda não tem por aí. Deixa eu ver, Amanda. Cadê ela? Também vamos ver se ela tá. Mas tudo bem. Mas é isso a filosofia, de se disparear com gente boa, fazer coisa certa, se especializar, ser bom no que faz,
terminar o que quer e seguir, e só assim vai ter sucesso. Tenho certeza que o teu sucesso que você hoje tem, né, tanto ser reconhecida, recebendo elogios mil, tendo sucesso e sendo eleita, isso é fruto de trabalho, né? Graças a Deus. Eu acho que a gente trabalhando muito, fazendo direitinho, tudo flui, né? Não adianta querer abraçar o mundo, mas também não adianta deixar o mundo correr. Então, a gente fazendo o nosso, ajudando o próximo, nem que seja só um pouquinho, né? Eu sei, eu falo por mim, eu durmo 4 horas por dia, no máximo. Então, assim, eu trabalho bastante, mas sempre que eu consigo ajudar alguém, a Débora, a Vânia estava por aí, a gente fez um vídeo para o Síndico Net sobre o Setembro Amarelo, por conta das pessoas que estão se suicidando, por conta não só da pandemia, mas da depressão e tudo mais. Eu acho assim, ajudar sempre um pouquinho alguém. Eu sei que advogados não gostam desse negócio de ajudar, né? Ah, faz um parecer para mim, não sei o quê. Mas eu acho assim, faz parte do seu trabalho. O meu trabalho também é cobrado, né? Nem relógio não trabalha de graça, ele precisa da filha. Mas eu acho que a gente pode abrir sempre um espaço na nossa vida, na nossa carreira, no nosso pessoal, no nosso íntimo, para ajudar o próximo. Então, se a gente sabe um pouquinho, nem que seja como é que faz um mousse. Vamos ensinar o próximo como é que faz o mousse. Não precisa ser só na nossa área de atuação, mas deixar o mercado melhor, deixar as pessoas mais felizes, assim, ajuda pra caramba. Advogado tem um pouquinho disso também, né? Você mexe na casa das pessoas e de vez em quando chega aqui casos que a gente tem que a gente se emociona, que a gente trabalha assim, recebe por isso, mas também tem um quê de emocional, principalmente envolvendo saúde, inclusive até mesmo envolvendo condomínio, sim, porque você vê que são pessoas. Muitas vezes você pensa num condomínio que vai contratar um advogado, ou um síndico profissional, um condomínio só de gente rica, é um condomínio que tem dinheiro para gastar com um síndico, que tem dinheiro para gastar com um advogado, e muitas vezes não, muitas vezes são condomínios carentes, que são praticamente reféns de uma situação que não aguentam mais. E outro dia eu recebi um feedback que eu fiquei feliz da vida, porque eles estavam sendo prejudicados, assim, não estou nem dizendo monetariamente, eu estou dizendo prejudicados psicologicamente. Não sei se monetariamente, mas psicologicamente eles não aguentavam mais aquela coisa de conviver num ambiente belicoso, com briga, com não ser uma relação harmoniosa entre os condôminos. E a gente veio tentar pacificar. Muitas vezes essa pacificação ela acontece de forma dura, porque tirar um síndico que está há muito tempo é muito duro, mas só muito difícil. Oi? É muito difícil, às vezes, tirar um síndico que está há muitos anos. Sim. As pessoas têm medo, mas ele conhece tudo, ele sabe como é que está o processo, ele sabe fazer, ele sabe acontecer. Mas, às vezes, as mudanças que são necessárias precisam de um síndico novo para fazê-las, entendeu? E eu acho que, assim, eu estou síndica nos meus condomínios hoje, tá? Amanhã eu posso não estar síndica. E eu posso estar de outro condomínio. Isso não quer dizer que eu vou ficar brava ou receosa ou qualquer coisa do gênero. E o outro síndico que entrou no meu lugar me ligar e falar: Karina, como é que faz mesmo aquela bomba que você instalou? Eu vou responder: olha, não estou mais síndica, mas eu vou continuar te ajudando no que você precisar. Minha vida inteira foi assim, das empresas que eu já passei. Então, assim, precisa da Karina? Mas ela saiu, ela deve estar assim, não vou ligar para perguntar. Liguem, perguntem, sejam síndicos que aceitam que vocês estão síndicos e não são síndicos. Mas isso é em tudo, eu acho, porque até mesmo eu já tive clientes no escritório que viraram amigos e é difícil, porque a relação... Vou fazer só um pequeno teste. Oi? Vanilda de Carvalho acabou de entrar. É uma síndica, mas assim, eu me espelho em Vanilda. Top, da top, da top, da top. Vocês têm amigos fantásticos, né? Vocês têm cercado por bons profissionais, porque se atraem, né?
eles se atraem, eles vai juntando, e ficam amigos, né? Porque assim, você não quer estar perto de gente, eu pelo menos não tenho a menor vontade de ficar perto de um advogado que eu não admire, entendeu? Eu tenho amigos advogados e a grande maioria são advogados muito bons, que a gente admira, que a gente troca ideia, que a gente fala, que a gente se liga e fica conversando. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Porque não tem essa história. Assim, é um mercado. Obviamente é um mercado. Mas, gente, tem um mercado para tanta gente boa e tanta gente precisando que tem mercado para todo mundo. Eu não vou nunca... Imagina só. Vamos pensar de condomínio, tá? Estou falando só da cidade de São Paulo, capital. Tem que ir ABC, Baixada. São mais de 200 mil condomínios. Ou seja, dá para ter condomínio para todo mundo, ninguém dá conta de 200 mil, nem se eu colocar 250 mil prepostos, no meu lugar, coisa que eu não faço. Se eu estou no condomínio, sou eu. No máximo, a Adri, que é minha sócia, que eu confio. Então, assim, tem espaço para todo mundo, gente. Vamos crescer com qualidade. Sabe o que eu acho? Em relação a síndicos e condomínios. Síndicos e síndicos, tá? O síndico profissional, quando ele falta, não é que falta mercado para ele, sobra mercado para ele. Porque se as pessoas soubessem o quanto bem faz para um condomínio contratar um síndico profissional, eles jamais economizariam nos honorários do síndico para colocar alguém do 43, do 112, porque gera desgaste. O síndico profissional, ele está afastado. Uma coisa que a Zaros, a Escola de Negócio, me ensinou é que você tem que ver, para poder ter uma visão comercialmente e estrategicamente boa, você tem que ver a coisa de longe. Então, contratar um síndico profissional, ele vai ver de fora, ele vai ver as peças de fora e não vai ter o emocional do dia a dia, naquela coisa, não vai ter o vizinho que faz barulho, que me incomoda. Para o síndico profissional não tem isso. Então, isso é a beleza da coisa da administração boa. E se os síndicos profissionais se profissionalizarem cada vez mais e se tornarem uma legião de síndicos profissionais, está na arquibancada. Isso mesmo. E se os síndicos profissionais se profissionalizarem ao ponto de se tornarem enfermeiros, médicos, que quanto mais melhor, é isso. Quanto mais síndicos profissionais, melhor. Só que... E advogados também, né? Vamos lembrar que os advogados também. Eu costumo dizer que um tripé de qualidade aí para contrato, além da administradora, né? Porque isso precisa de qualquer forma, não me venham com mais gestão interna, o síndico imprimir boleto, porque tem muita gente fazendo autogestão ainda. Então, sim, precisam de uma administradora, gente, pelo amor de Jesus. Né? Síndico é síndico, administradora é administradora. Uma coisa que também é legal, fazer uma assessoria jurídica. É legal, é agir preventivamente. Antes do problema surgir, ter uma assessoria jurídica para não chegar no vamos ver de um processo de 80, 100, 200 mil reais. Né? Então, uma assessoria jurídica é importante. E uma terceira coisa que eu acho muito importante é a auditoria preventiva. Mas auditoria de R$300 por mês por pasta, sabe? Não onera. Se você tem 30 unidades no prédio, sai quase nada para cada um. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Você se calça por todos os ângulos de tudo que você faz. Ah, Karina, mas não dá para fazer no meu prédio que o caixa está assim ou está assado. Entendo. Peguei um condomínio essa semana, fui eleita, o condomínio está negativo, devendo para a administradora 30 mil. Como que tem que fazer? Não vai aumentar o condomínio que já é muito caro? Não. A primeira ideia não é aumentar o condomínio. A primeira ideia é colocar o caixa em dia. Cortar contratos que não dá para ter. Então não dá para contratar uma Kimberly para pôr papel e toalha.
Voltou. Então, eu acho que precisa dessa segurança de todos os lados. Sabe que eu me vejo? Assim, não sei se é pretensão, mas da mesma forma que todo mundo precisa de um ensino profissional, todo prédio precisa de uma administradora boa, consciente. O papel que eu me coloco é de alguém que intermedia interesses. Por exemplo, alguém que sana problemas antes deles acontecerem. Por exemplo, se alguém vir conselho, eu sempre falo que conselho não pode ser síndico. Amiguinho não é bom. Tratar com respeito, ter o interesse comum em fazer a coisa andar. Mas não pode ter um relacionamento muito bom, muito harmonioso. Tem que sempre ter aquela coisa da vigilância. Mas antes da vigilância se tornar algo, uma falta de empatia, por algum desvio de entendimento ou alguma confusão, foco. Porque, olha, conselho é assim, é assado. Síndico, talvez seja bom intermediar conflitos para que não tenha consequências piores. É esse o meu ideal, onde eu me vejo. O que eu me vejo fazendo, evitando conflitos, intermediando, fazendo a interlocução entre os interesses. Esse é o meu sonho. Eu adoraria que não tivesse que ajuizar ação de exclusão de condômino, adoraria que não precisasse entrar com ação de cobrança, que simplesmente a gente conseguisse fazer uma advocacia preventiva para evitar conflitos, que também vai muito da colaboração do síndico, conselho e dos próprios condôminos. Mas esse é onde eu visualizo a advocacia no direito condominial. Tem que ter muito bom senso, muita calma e muita paciência, porque eu sempre falo, né? Se você não quer viver em condomínio porque não gosta da encheção de saco, vai viver no mato, porque lá tem lugar. Não, no mato tem pernilongo. Lá tem pernilongo. Oi? Não. No mato tem pernilongo. Vai reclamar para quem? Mas então, vai para o deserto, vai para qualquer lugar, porque não dá. Tem que ter Não existe um lugar que não tenha problemas, não existe um lugar que você não vai se incomodar com alguma coisa. Não existe. Não, para de procurar, porque não existe. Tem sim. Nem na praia. A praia tem, às vezes a areia está suja, ou não está sol, ou não está... Não tem. Olha, tem umas praias desertas que nem pernilongo tem, que não chega lá. Olha, mas aí não tem infraestrutura, você vai querer tomar uma Coca-Cola e não vai ter, então vai te incomodar. Todo lugar tem alguma coisa que vai incomodar alguém. Não é só nos condomínios, não é só no meio do mato, todo lugar vai incomodar. Porque as pessoas têm que aprender a ser um pouquinho mais tolerantes, ter um pouquinho mais de paciência. Vou dar um exemplo da pandemia. Crianças estão presas em casa, sem poder andar nas áreas comuns, sem poder ir para a escola, sem poder gastar energia, né? Os horários vão se invertendo, porque não gasta energia, aí vai dormir mais tarde, depois acorda mais tarde, enfim. O vizinho fala, pô, tem criança correndo 11 horas da noite. Claro que tem! O papel da criança é fazer barulho, é fazer bagunça, e o papel do adulto é entender e ser tolerante, porque isso já está difícil para nós, adultos, imagina para as crianças. Então, assim, precisa ser um pouquinho mais tolerante, precisa ter um pouquinho mais de paciência. E ao invés de apresentar problema, apresenta uma solução. Muito obrigada pela participação de todo mundo, muito obrigada pelo convite da GDL Advogados. Juan, Clodo, um grandíssimo prazer vir aqui falar com vocês hoje. Juan, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu vou tentar me despedir também. Gente, um beijo para vocês. Obrigado. A gente é assim mesmo, né? Fala besteira, fala alto, ri. Mas tem que ser, quando tem que ser sério, a gente tenta ser também. Mas mesmo quando tem que ser sério... A gente é muito sério. A gente é ator global nas assembleias, nos processos. A gente é super ator global. É verdade. Mas, gente, obrigado pela participação.